Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje de volta o programa. A última vez que ele veio era secretário municipal. E agora é secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul. Meu querido amigo Bruno Vanuzzi. Aliás, foi uma rasteira do governador Eduardo Leite Nelson Marquesan. Tirou um dos grandes secretários do município aqui, que agora cuida do estado do Rio Grande do Sul. Num setor que vai ser de altíssima necessidade para o Estado, que são as parcerias. Parabéns especialmente a Eduardo Leite. E ao senhor também. Obrigado. Que vai para o Estado agora. Obrigado. Já estamos lá. Pois é. Já começamos aí correndo, né, tentando recuperar aí os meses de atraso. O governo, bem ou mal, já está em pleno funcionamento. Ontem houve um seminário de governo, onde foram apresentados 92 projetos. Então, o governo do Estado aí tem muita coisa para fazer e agora o momento é um momento muito positivo para o Brasil como um todo, né? Então, a expectativa é muito positiva, tem muitas oportunidades e temos uma carteira de projetos complexa aí para tocar. Mas é isso. Uma boa tarde a todos. Aí. Inclusive, aí os pilares aí não se fala muito de privatização, né? Mas especialmente concessões, né? e parcerias, este está na crista da onda. Privatizações, eu não sei quando o governador Eduardo Leite vai começar a falar. Muito embora já tenha conseguido liberar aí alguns plebiscitos, né? Mas vamos aguardar porque vem novidades por aí. Claro, dia 23 nós temos aí a votação em primeiro turno da emenda constitucional, que retira o plebiscito para que se possa fazer alterações legislativas na composição da carteira aí de estatais. E a expectativa é muito boa, né? Até porque quando se cria estatais, né, quando se abre empresas, ninguém pergunta à população. E aí na hora de fazer o desinvestimento, aí nós temos que fazer uma consulta, né? Então, vamos manter aí uma simetria, né, um princípio harmônico aí dos poderes, para que o legislativo mesmo possa decidir. Ele que criou, ele que possa também decidir sobre esse tema. Gostaria de dar aí minha boa tarde aqui aos demais presentes aqui da mesa. O procurador Marcelo, o doutor Nestor. Já vai anunciando, então agora assumiu a secretaria extraordinária. Tomou conta do programa. De parceria, eu já apresento o programa todo, tá bom? Quem mais pode anunciar os outros? A gente aparece pouco aqui, então não pode ser mal educado. Pode anunciar os outros também. O da desembargador Genaro aí, grande amigo. Todo mundo, doutor César Pacheco, né? O Major Raul Dias e o Paulo Sérgio Pinto aqui do meu lado. Finalmente o Paulo Sérgio. Hoje, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui desembargador, o Judiciário. Nós temos aqui o Marcelo Dornelles, Ministério Público. Nós temos aqui a Polícia Federal, César Pacheco. A OAB, representada por Nestor Rain. O Executivo, né, representado pelo nosso Bruno Vanuzzi. E as Forças Armadas pelo Brigadeiro. que é mais que uma bancada como essa. Olha a pluralidade dessa bancada e a força que ela tem. Estamos garantidos hoje. Pô, com a sua apresentação do programa, melhor ainda. Tudo bem, Nestor Rain? Tudo bem, não, e cumprimentar o Vanuzzi pelo cargo, e ele é um homem de sorte, porque ele sai da prefeitura no momento em que se encaminha algo vergonhoso que vai acontecer na cidade, que é o aumento do IPTU. O cidadão não aguenta mais impostos, não aguenta mais custos. E eles insistem e vão fazer o aumento. A cidade é os cacos. E eles vão tocar o aumento do IPTU. É a única lógica que o poder público sabe fazer, é aumentar tributo. Mas encolher, fazer nada. Não. Vamos, é pau no lombo do contribuinte. Que tristeza. E o Bruno vai para o governo estadual numa hora maravilhosa para ele. A gente tem que ter sorte de estar no lugar certo na hora certa. Se bem que está em vista o aumento da alíquota da Previdência Social. Que parece que o governo do Estado já acenou com 8%. Mais em cima dos 14. Então aí 14 mais 27, imposto de renda é confisco. Não, mas já recebi a notícia que no IPTU os homens estão entregues, que a Câmara dos Vereadores está entregue. Tá como dizia a Armênia, na chão. O problema é que... Tem até uma notícia aí que a Mônica Leal vai estar sexta no programa conosco, que na hora da votação
o prefeito viaja, o vice também, e a Mônica assume a prefeitura. E aí entra o suplente no lugar dela. É que ela vota contra o aumento. Entendeu? Jogar espetacular. Não, é uma infâmia para o cidadão porto-alegrense, uma infâmia. Marcelo Dornelles, não adiantou a nossa Raquel Dodge lá, já estou chamando ela de nossa, né? Essa altura, depois que a gente ganhou os duelos aí do Marum no Pampa Debate. Mas aí vai lá o Alexandre Moraes e dá o troco. Boa tarde a todos. Que bancada mesmo, né? De luz cumprimentar o Bruno, eu tinha falado com ele ainda depois da assunção no Estado. E eu te confesso que meu dia foi tão corrido, então eu só vi que tinha assim um debate enorme no Rigoto na maratona. Eu vi um debate enorme, que o WhatsApp Pampa Debates está numa intensidade, mas para controlar o Marum nos debates ali, e o Veiga assumiu. Tá gripadinho tá em casa. Gripado, um abraço, Marum. E não, eles são muito intensos, assim, eu fico um pouco, quando eu vi tem 15, 20 mensagens, eu confesso que eu não consegui acompanhar no detalhe, mas eu vi que era questão envolvendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, em relação à busca e apreensão nas residências e O Marum está com saudade do Rodrigo Janot. Pois é. Não. Tá provocando bem o Marum hoje. Mas eu vi que ela promoveu o arquivamento e ele não aceitou, ele reiterou, né? A teratologia. Ele reiterou, mas aí é uma situação mais teratológica ainda. Mais ainda. Aí ela passou do teratológico, porque aí tu não tem o titular da ação, né? Exatamente. Porque uma coisa é tu já ter o próprio judiciário presidindo o inquérito do qual ele foi vítima. Exatamente. E no caso, ele não haveria prerrogativa para isso, teria que ser numa situação policial ou em primeiro grau. E aí, quando o titular da ação penal diz que não, ele ainda assim diz que. Então, se criou efetivamente uma situação muito complexa juridicamente, quase que teratológica mesmo, né? E já havia despachado de ofício também, né? Já tinha criado de ofício, realmente... Fazer o quê com o inquérito depois? Não, se a titular da ação disse que não vê justa causa. Ele vai... Só se eles inventarem uma ação mas o presidente do Supremo se auto-intitulou titular da ação, porque ele que mandou abrir o inquérito. Foi. Não? Não, mas aí até não poderia ser ali, ele poderia mandar para um outro. Mas ele mandou abrir. Ele mandou ali, sim. Mandou ali. De forma equivocada, manter no Supremo e de ofício. Exatamente. E agora, contra o titular da ação, ele mantém o inquérito. Quer dizer, quem é que vai ser o destinatário desse inquérito? Exato. Né? Então, isso é... Sim, o destinatário, o inquisidor, vai ser o julgador. Aí que está. É muito próprio da Inquisição. Não, isso aí século XVII. Século XXI. Isso aí nós vimos em Torquemada e depois na nazista. Quer dizer, não estamos... Repete para o Marum ouvir isso, porque ele parece que não compreendeu que as coisas são assim como os senhores estão dizendo. Repete, porque está nos assistindo. O que eu quero dizer, Maru? Essa decisão do ministro do Alexandre Moraes. Bom, nós vivemos agora, nesses últimos dias, dois desastres. O incêndio da Notre Dame, que é um desastre arquitetônico, histórico, né? Lamentável sobre todos os títulos. Eu, na Catedral de Notre Dame, eu assisti um show, um concerto de fugas de Bach naquele órgão fantástico da catedral. Um negócio de arrepiar dentro da catedral. Espero que o órgão, que é uma obra de arte, não tenha sido destruído com incêndio. 5 anos para a reconstrução, já 600 milhões de euros arrecadados. Espero que o órgão não tenha sido destruído. Onde é que ele fugas de Bach. Não o órgão, onde é que ele ficava localizado? Atrás, no altar. Talvez uma das coisas mais espetaculares. Ainda mais Bach, né? Vai lá ouvir Bach. Bom, isso foi um desastre. O outro desastre, que é um desastre institucional, foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Foi um desastre institucional. Porque, veja bem, nós voltamos à época da censura. Isso é censura. Quer dizer, o sujeito é acusado por qualquer coisa, de qualquer coisa, ele tem todos os instrumentos possíveis. Tem a retratação, ele tem a ação de danos morais e tem a ação penal por injúria, calúnia ou difamação. E na ação de reparação ele pode pedir uma medida urgente para que cesse a Mas por ordem judicial. Por ordem judicial. Com combinação de multa. Isso seria o caminho para cessar. Aliás, até tenho dúvida se o Poder Judiciário poderia fazer isso.
Eu acho que pode. Acho que olha, meus 15 anos de tribunal, eu não faria. Eu digo porque assim... nós temos liberdade. Está lá, isso é cláusula pétrea, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eu acho que no caso concreto, não. Mas em situações esdrúxulas, que daqui a pouco sobre racismo, sobre tortura... Não pode o Poder Judiciário fazer cessar. No caso concreto, não parece. Aí que está. Não, é que foi dito assim, não sei se poderia o Poder Judiciário. Pode o Poder Judiciário. Não, aí tem um bem maior a proteger. Isso, em situações excepcionais pode, sim, já fizemos. Mantendo a famosa equivalência, ou a valência entre valores constitucionais, você tem a liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea, como também a proteção às minorias, a dignidade da pessoa humana. Quando em jogo isso. Agora, no caso concreto... No caso concreto não pode. Eu, por exemplo, se tivesse que julgar um caso, eu não daria essa liminar para mandar assustar ou tirar do meio de comunicação. Lança, faz o que bem entender. Travesseiro de pena na torre da igreja. Eu passei a conhecer, eu não sabia quem pronto. Era o amigo do... O amigo do meu pai. O amigo do meu pai. Eu não sabia quem era, agora já sei. Quer dizer, tudo por função... Mas a revista agradece, né? Sim. Porque... Sim. Estão vendendo assinatura. O Luizinho foi correndo fazer assinatura, R$154. Parece que comprou 10, assinou 10. R$154 a unidade, ele já pagou por Já pagou à vista, tudo, já pagou tudo, pagou antecipado, por 3 anos. O que eu vejo assim, gente, aí eu levo pro meu viés, né, da área de inteligência, que eu perguntei ainda há pouco. Eu duvido que tanto o Toffoli quanto o senhor, o outro lá, o Alexandre de Moraes, não saibam o que eles estão fazendo. Eles sabem. E aí, o meu cacoete diz assim, mas o que interessa? Por que é que eles estão fazendo isso? Quem é o beneficiário direto disso? A quem aproveita? Quem tira proveito disso daí? Será que eles estão criando um teste? Até onde vai? Eu entendo muito de barreira do som. Eu sei como isso faz. Agora eles romperam a barreira do som. Pois é, e a barreira institucional, até onde vai? Não, isso foi rompida. Entendeu? Isso até acabou. Onde vai isso? Isso acabou. A decisão, seja determinando a instauração de inquérito, o inquisidor, que vai julgar depois, porque quem é que vai julgar quando vier quem é que vai julgar? Abriu o inquérito. Aí que está. Vai julgar quem? O Toffoli vai julgar. Ele abriu o inquérito, é o inquisidor, é o acusador. Sim. O Alexandre abriu, né? Moraes. Não. O pedido do presidente. Sim. Não, foi de ofício. Ele abriu, foi distribuição, não foi aleatória ainda. Por cima foi distribuição. Foi direto. Por atribuição. Foi atribuído. Olha, eu gostaria de saber onde é que anda o ministro Toffoli, que é o presidente da Casa Suprema Corte Brasileira. Deve estar com um amigo do amigo do pai. Ele foi procurado pela revista para se defender, para falar... E não quis falar. Ele é o amigo. Ele vai estar com ele mesmo. Ele é o amigo, ele está consigo mesmo. Está com o amigo. É que ela está consigo mesmo, né? Está com um amigo. Ele é o amigo do amigo. Mas será que é só o amigo do pai? Não tem outros amigos? Aquilo fica só. Diz que ele dá com o amigo do amigo fica do pai. só naquela amizadezinha. Ele deve ter retiro espiritual, então. Ô, Paulo Sérgio... O Maru mandou mensagem que está assistindo. Quem mandou? O Maru botou no grupo ali que está assistindo. Foi Dom Paulo Maru? Como é que é? Ele é amigo do Alexandre Moraes. Ele é amigo do amigo do amigo. Aliás, a propósito disso, eu só fazer uma observaçãozinha aqui. O Alexandre Moraes foi o Temer, né? Sim, o Marum estava dentro do Palácio do Planalto quando saiu o ato de nomeação do Alexandre Moraes. Quer dizer, então... Nesse particular tem o dedo do Marum, não tem, Marum? Marum, não tem o teu dedo aí na nomeação do Alexandre? Mas o Marum está de acordo com o despacho com eu não acredito. Com o Alexandre, claro. Eu não acredito no Alexandre. Mas ele está defendendo o Supremo, tia. Ele agora está até com saudades do Janone.
Ele está defendendo isso, não acredito? Está defendendo, mas tu não tem lido aí as coisas? Não tenho. Vai rodar, depois não sabe por quê. Não é rodar, depois que o imbecil estava nesse... Depois que tinha um imbecil, eu saí por causa do imbecil, que estava no grupo, ele saiu, agora eu volto. Mas tinha um imbecil que eu não podia tolerar. Não vou dizer quem é. Que isso? Não, por favor. Não é agressividade. Não é agressividade. Não é agressividade. É uma constatação. Eu saí. Olha aqui, ó. Pergunta para o Marcelo Dornelles se a DOGE se ela tem competência para arquivar ações do STF. Não, é que, na verdade, tudo que tramita perante o STF, na área do Ministério Público, a atribuição, a gente não chama competência, a atribuição é da Procurador-Geral da República. Então, sim. Né? Acho que a discussão é se esse inquérito deveria tramitar lá. Eu acho que nem deveria. Claro que se existisse, não deveria tramitar lá. Desculpe, imagina que ela requer, né? Ela requer. Agora, se... Ela não pede o arquivamento. Não, é que tá. E o Supremo aí acho que não. Acho que não. Não é isso. Não é isso, né? E falo aqui, eu fui procurador-geral, que em relação ao Estado é a mesma relação em relação à União. Federal, né? O Poder Judiciário não tem o que fazer perante um arquivamento do Procurador-Geral de Justiça ou da República. Se ela fosse... Ele não tem o que fazer. A palavra final, é o dominus litis, é o titular da ação penal, não há recurso disso. Então, é por isso que é o esdrúxulo do caso. Ele não tem o que fazer. Exatamente. Não tem o que fazer. Está dizendo aqui, ó, um ministro que não foi juiz e ainda está mal assessorado, ele sequer tem saber jurídico. Está dizendo aqui o José Pacheco. Em relação ao Alexandre Moraes? Não, o Alexandre... Não, o Alexandre Moraes foi promotor de justiça, foi do CNJ, o Alexandre... Assim, ó, é aquela coisa que o Major Brigadeiro Eduardo falou, porque eles são todos muito qualificados. O Alexandre Moraes é uma pessoa que eu conheço bem, é seríssimo, tem uma qualificação excelente, doutrinador de direito constitucional, professor de universidade de direito constitucional, pós-doutor em direito constitucional. Então, o Alexandre Moraes não tem nada de desqualificado. Ele tem toda a qualificação possível. Que não estou entendendo o que querem os juízes do STF, os ministros no caso. Ou querem uma quebra das instituições, será isso? A Tânia de Bagé está perguntando. A pergunta que eu fiz aqui, o que eles estão querendo testar? A quebra da barreira institucional, foi o que eu falei. Eu entendo de barreiras institucionais. Agora não é tempo. Entendeu? É golpe ou não é golpe? Eu, como piloto supersônico, gente, eu entendo de barreira do som. Agora, barreiras institucionais, está aqui uma pleiade, certo, de conhecedores da lei para poderem opinar. O problema todo é o que dizia o Rui Barbosa. O Supremo é o órgão que pode errar por último. Então, o Supremo é um Supremo, e vai errando, já errou. Agora, até onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar ao que é uma ditadura do Judiciário, que é a pior ditadura que pode haver. Mas na conta do Supremo, o que nós estamos assistindo aí? Nós temos 11 Supremos, para começar. Que está desgastando o Supremo Tribunal Federal. Evidente. Que é uma corte, é a nossa, o nome já diz, é a nossa corte maior, a Suprema Corte, e as atitudes, as coisas que estão acontecendo durante os embates no Supremo não são razoáveis para a Suprema Corte. Sim. Você tem traço de psicopatia, fecha o teu escritório. É ruim, né? É ruim. Assim, uma pessoa, um observador, um jurista de um outro país vem aqui, está assistindo uma sessão dessa, você não acredita no que está vendo. É escandaloso. No que tá vendo. É escandaloso. Então isso, de certa forma, desgasta todo o sistema. Porque aí você, é como aqui no Rio Grande do Sul também tem uma juíza que é militante, política e tal. Isso acaba tisnando pessoas que não têm esse tipo de comportamento. Então essas coisas é que trazem desgaste para a imagem da instituição. O que eu Olha, acho... o telespectador está perguntando aqui, aproveitando que o Maru está assistindo. O Marum, por acaso, é amigo do Temer? O Marum não está aqui para se defender. Ele está firme no WhatsApp. Mas isso é ofensa? Mas ele não está aqui para dar... Não, mas ele está firme, que acabou de dizer que o Alexandre passou em primeiro lugar no concurso de promotor em São Paulo, no Alexandre de Moraes. O Alexandre não gosta de ser revistado em um aeroporto. Ele passou na Polícia Federal em Brasília, onde todo mundo é revistado. Né? Ele não tem prerrogativa, a não ser que esteja em missão oficial e que acerte antes. Não quis, foi para o avião sem ser revistado e a Polícia Federal teve que ir lá e conversar com ele. Lógico, não sei como é que acertaram a situação, isso aí eu passei muitas vezes no aeroporto, só que
Entende? Já que tu trabalha com a lei, tu é um julgador, tu vai contra a lei? Não, vai fazer uma coisa? Aí eu tenho que discordar de ti. Por quê? Tu tens que entender a mente do ministro. Quem foi o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal tem 11 elevadores. 11 elevadores, um para cada ministro. Só ele pode entrar nesse elevador. Só ele pode entrar nesse elevador. Quando ele vai viajar com uma pasta, com isso tem uma aqui, sala especial vindo. uma pessoa leva ele até o avião, coloca no bagagem, até logo o ministro vai embora. Sim, mas ele tem o capinha para ajeitar a cadeira dele. Mas quem está nessa situação, tu acha que vai querer ser revistado? Eu não estou te entendendo. Não, mas eu acho que todo mundo, um cidadão comum, pagador de impostos, nós vamos ao aeroporto, todo mundo é revistado. Eu acho que isso é legislação, então, porque tu vai nos Estados Unidos, eles fazem tirar o sapato. Quantas vezes fizeram as pessoas tirar doutor sapato, Pacheco, tirar o senhor cinto? não é Supremo, doutor Pacheco. Mas pare com nós isso. Precisamos daqui, ó. E a minha opinião, eu acho que o Supremo não pode fazer o que está fazendo. Ele está acusando, investigando, vai julgar condenar, e vai prender. Vai condenar. Quer dizer, denunciando. É uma coisa que não é deles, né? Que não é deles, isso é do Ministério Público. Sim, mas o mais grave de tudo isso é a censura. Isto sim é o que mais grave. Eles dizem que é fake, mas não é fake. Não interessa. É a transcrição não parte dos autos do processo. processo. Não interessa. Aliás, como divulgado de todos. E agora, e outra todos, coisa, rádio, TV, e o mais grave ainda, depois que divulgado isso, sumiu do processo essa parte do processo. Foi retirado do processo. E aí, é aquela pergunta que se fala, quid pro quo? E estamos sobre agora de quem o processo? A quem aproveita? Quem é que tinha agora pergunta? Não, a Polícia Federal. Da Lava Jato. Ela da Lava Jato. Aí alguém pega ou manda retirar. Aí eu não sei exatamente como que se passou isso. E aí vem a pergunta de novo, doutor Janaro. A quem interessa este troço? Por enquanto só eles, eu não vejo. Eu não sei, eu acho que essa frase solta naquele contexto, ela não diz nada, ela não levou e nenhum fato novo. Mas nem a revista julgou, aí que tá. A revista não disse nada. Não, mas é que tá. Não, eu não estou questionando isso. Ela não leva a nada essa frase solta, que não algumas insinuações e tal, porque ela não gerou uma investigação outra, ela não gerou um vínculo com fato nenhum. Não, não, no tocante a retirar, sim. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que dá para perceber, porque ali eu algumas vezes frequento o Supremo e respeito as pessoas que estão lá, especialmente o Alexandre de Moraes, conheço. Eu acho que eles fizeram uma espécie de pacto de evitar e tomar providências contra qualquer agressão institucional ou pessoal contra eles. Claramente, assim, dá pra ver, sabe? Depois daqueles movimentos... Mas não teve agressão nenhuma. Não, mas eu acho que erraram no exagero. Eu acho que desde aquelas situações que começaram a passar, situações em aeroportos e na rua, e ofensas, e eu acho que eles tomaram, tipo, um pacto de não permitir, na condição de ministro supremo, e que tem que ser respeitado por isso, que passasse a ser objeto de ofensas, de agressões na rua. Só que... Não, eu tô dando o que eu acho. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo o que me parece que aconteceu. E, neste caso... Prender um avião inteiro. Não, aí que está... Aí eu acho que perdeu o limite da coisa e, nesse caso concreto, se exagerou no todo. Porque não dizia nada demais. E estava dentro era um fato verdadeiro dentro de uma investigação. Não tinha nada de Eu acho que essa forma que eles agiram de se autoproteger e proteger a instituição, eles exageraram. E agora chegaram num ponto que ele não teve mais como voltar atrás e está cada vez se complicando mais. Está se complicando mais. Eu acho que foi muito pior, porque quando não diz nada, sempre fala o amigo do amigo do amigo do pai, a rigor não teve nada. No momento que ele toma essa atitude drástica, draconiana, autoritária, arbitrária, né? Ele está abrindo espaço para que a investigação, se fosse o caso, prosseguisse. Nestor, o que tu tem para a investigação despacho do ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que eu não sou penalista, estava só comentando que ele diz o seguinte, que realmente é privativo do Ministério Público, mas que há casos excepcionais em que investigações criminais podem ser instauradas pelo Supremo. Isso é verdade. Como delegados... Não, mas é que tá, isso tudo tem uma repercussão aqui no Estado. Então, por exemplo, uma investigação aqui no Estado, por exemplo, contra um membro do Poder Judiciário,
tem uma participação do Ministério Público. Tem um hibridismo, né? Tem um hibridismo, mas vai ter um relator que vai presidir isso. Então, isso acontece realmente. O problema lá não é esse, é que no caso do tipo de investigação, eles seriam vítimas e não investigados. Exatamente. Ele só poderia presidir se algum membro fosse investigado, porque tu não tem alguém com competência maior para investigar. Mas na condição de vítimas, eles estão na mesma condição de cidadão comum. Exatamente. Não poderia ser perante o Supremo. Então, tecnicamente é errado ali. Não. Mas exatamente. Não, eu sei. E eu estou tentando explicar. Tecnicamente, o que ele diz está errado, porque eles teriam que ser investigados e não vítimas. Sim. Então, olha só, entra um outro aspecto que eu quero deixar aos nossos telespectadores, as senhoras e senhores que nos dão a primazia de acompanhar o nosso programa. Aí eu vejo o seguinte, existe inclusive uma dose de intimidação. É uma coisa subliminar. Não fale mal de mim, porque senão eu vou te prender. E aí, como o doutor Dornelles falou, pegaram o século XVII e enfiaram no século XXI. Pô, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Mas além de o Cremers informa, doutor Genaro. Muito bem. E se o Cremers informa... A Moza... A defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm de um bom atendimento. Lutar pela medicina é também lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. Cremers, em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinho, apreciam os melhores Malbecs argentinos, o singular Cremener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha, onde lá está o Vale dos Vinhedos. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Com o seguro Responsabilidade Civil e Profissional que a Unimed tem, você trabalha sempre protegido. Caso aconteça alguma reclamação e seja necessário preparar seus clientes, você garante a sua proteção. Esta é mais uma maneira de fazer a sua carreira continuar sempre prosperando. Com segurança, responsabilidade civil, profissional, você está garantido. Unicred, cobertura total para você trabalhar com mais tranquilidade. Fale com o seu gerente Unicred e conheça todos os benefícios que só a Unicred lhe traz. Já estamos no mês de abril. A Páscoa está aí, no próximo domingo. E começa esta função toda de montar cestas de Páscoa, receber familiares. E é por isso que o pão de mel da Zezé não pode ficar fora deste feriado. É uma delícia. Com massa de mel e cobertura de chocolate, vai dar um toque especial na sua cesta de Páscoa, Genaro. Tu que adoras uma cesta de Páscoa. É ainda uma excelente opção para servir as visitas. Passe logo no supermercado mais próximo e garanta os seus pães de mel da Zezé. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Em 25 de março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União a Portaria 263, visando a criação de um grupo de trabalho para avaliar a conveniência e oportunidade da redução de tributação de cigarros fabricados no Brasil, com o objetivo de diminuir o contrabando de cigarros. Se há uma história de sucesso na saúde brasileira nas últimas décadas, essa é a luta contra o tabagismo. E aumentar tributos sobre cigarro é uma das medidas mais eficazes para reduzir o consumo. Isso já foi provado em estudos no mundo inteiro. A medicina gaúcha quer a extinção imediata da Portaria 263. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, as entidades representativas da medicina de nosso estado, são contrárias à medida e sentem-se no dever de posicionar-se firmemente quando está em risco a saúde da população brasileira. Reduzir tributos sobre a venda de cigarros é um enorme retrocesso. Doutor Bruno Vanuzzi, novos ares lá no Palácio Piratini, realizações, acho que agora consegue o governo deslanchar, tem maioria fazendo a velha política
Essa expressão não é minha, deu briga já no programa outro dia aí, porque eu disse, o Bolsonaro faz a nova política, o Eduardo Leite faz a velha política. Não, de forma alguma. Não faz a velha, porque alguma coisa contra a velha política? Não, acordou com todos os partidos, abriu vagas, cargos, fez tudo o que se fazia na velha política. E eu não acho que ele está errado, eu acho que ele está certo. Debate e diálogo nunca foram velha política. Velha política é toma lá da cá. Não Como é isso toma lá da cá? O que eu toma lá da cá? Eu estou falando... de cargos puros e simples, nós estamos vendo... Não, apoiou, tem que ter cargo, claro. Por que não? Não, nós temos um governo de coalizão. Então, ótimo. Então vamos botar o quê? O inimigo para ocupar cargo? Perfeito. Mas não é velha política. Não é velha. Mas não sou eu que inventei, eu nem sabia que tinha velha e nova, quem inventou foi o Bolsonaro. Eu aprendi com o Bolsonaro. Não é que eu quero confusão, Nestor. Não, eu estou aprendendo aqui. A velha política, vou repetir, não fui eu que inventei, nem velha nem nova. Eu sabia que tinha política, agora tem a velha e a nova, então eu estou definindo. Então ele está na nova política. Bom, qual é o conceito de nova política? Nova política é não abrir cargos para fazer maioria nos parlamentos, né? Não é dar cargos para partidos políticos. Mas lhe dou um exemplo. Essa é a nova do Bolsonaro. Lhe dou um exemplo. Eu não sou filiado a partido político. Mas não estou dizendo para a senhora. Então, o governo do Eduardo Leite hoje tem assim, uma ampla composição, eu acho que é isso. Né, Mas eu não acho que ele está errado. Não precisa nem justificar, eu acho que ele está certo. Fez bem. Temos muitos cargos técnicos. Por exemplo, nós temos um secretário de Fazenda, que é um técnico do BNDES. Perfeito. Nós temos uma secretária de Planejamento, que apesar de ter uma atuação política, é uma secretária de carreira do governo do Distrito Federal. Nós temos aí do Senado da República. Do Senado da República, muito bem. Nós temos o nosso secretário de Gestão e Governança, e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, também não vem do meio político. Então nós temos um governo aí que tem uma composição. César Facioli, claro, nosso colega aqui, Procurador de Justiça, que é o secretário de Política Penitenciária. Então nós temos um governo que é uma composição, tentando trazer o que há de melhor aí. Entre técnicos e políticos. Entre técnicos e políticos. Afinal de contas, a política é o que... E o Otto Marvisa, que está na Casa Civil, é um excelente quadro, foi uma belíssima escolha, craque. Então eu não estou condenando, que não estou achando, eu acho que ele está certo. Perfeito. O governo agora, num processo aí de revisão de várias normas aqui da Constituição Estadual, as normas aqui, a legislação estadual, que durante algum período aí se tentou discutir no Legislativo e não houve espaço. Mas agora parece aí que novos áreas federais, eu acho que toda a circunstância do Brasil, né? O Brasil está num novo momento em que algumas pautas parece que vão vingar finalmente. E o governo estadual aí está propondo algumas discussões que são fundamentais, né? O Rio Grande do Sul, se nós olharmos os últimos 20, 30 anos, perdeu seu protagonismo. E um dos lemas, né, ou talvez os slogans do governo do Eduardo Leite é novas façanhas. Nós precisamos fazer uma atualização, um ajornamento de toda a máquina pública estadual e também do próprio mindset aqui do Estado como um todo. Né? Nós estamos aí sempre olhando para trás, o que nós fizemos, o que deu certo, e agora vamos olhar um pouquinho para frente e para o resto do Brasil. Secretário, o senhor tem toda a razão. Agora, tem um problema que é insuperável, enquanto não resolver a questão do Pacto Federativo. Perfeito. Quer dizer, enquanto nós o adornamento passa necessário e obrigatoriamente... Dependendo do Paulo Guedes, não vai resolver. Não vai, pelo Pacto Federativo. E essa questão do Pacto Federativo, que é a supremacia da União sobre os demais entes federados, que a Federação Brasileira é uma ficção. Começa por aí, é uma ficção. Ele do Estado português, Estado unitário. Né? Quer dizer, Estado e município não existe. A União concentra 80% da renda nacional. É assim. E é o único que pode instituir tributos. Esse é o ponto. Os estados só estão autorizados, né? E a União, faz o que bem entende. Então, veja bem. Então, se nós pegarmos hoje a carta do Bento Gonçalves, na véspera que ele detonou a Revolução Farroupilha, essa carta pode ser lida pelo governador Eduardo Leite, mandando para o presidente Bolsonaro. Porque é a mesma coisa. Os fatos são os mesmos. A situação é rigorosamente a mesma. Lá, em 1835, e agora aqui no Rio Grande do Sul. Mas o assunto aqui era velha política e nova política. Então, quer dizer o seguinte, o secretário, vou reiterar novamente, como outra figura, ele se afastou da velha política. A velha política está aplicando a Prefeitura de Porto Alegre. O Eduardo Leite está, o governador Eduardo Leite mas a prefeitura é essencialmente técnica, toda técnica. Mas permita.
O governador está preenchendo os cargos que ele tem que preencher para a máquina pública funcionar agora. Ele não está guardando no colete cargos para distribuir para um processo de cunho legislativo que ele queira para distribuir depois em favor de cargo, como está acontecendo no IPTU. No IPTU está havendo distribuição de cargos para haver votação a favor do IPTU. Isso é a velha política. Mas me permita. E está havendo. Me permita. Até semana passada estava na prefeitura e desconheço a distribuição de cargos. Pois é, mas agora isso aí um exemplo. Está aí nos bastidores. Conversei aqui com analistas políticos até. Mas desconheço. E dou um exemplo. A secretaria onde eu trabalhava, nós tínhamos 9 cargos em comissão, nenhuma indicação política. Uma secretaria estritamente técnica. Então, temos que fazer... Aqui com o Paulo Sérgio, aqui com o Paulo Sérgio, aqui nós discutimos aqui com vários vereadores aqui essa questão do IPTU. E vários se manifestaram contra. Agora eu falo com eles, já estão a favor? Houve uma mudança, fazem 3 semanas, que eu não consigo entender mais nada. Talvez se chame convencimento. Sim, lógico. Ou milagre de Jesus. Evidentemente. Lógico. É o que sempre fala. Diálogo. Persuasão racional. Quem é que assumiu o seu lugar? Dia 22 começa aqui Thiago Ribeiro, mais um técnico do Ministério da Infraestrutura. Ele ocupa o cargo de gestor federal, que é um cargo de carreira do governo federal. Ele é gaúcho ou carioca? Ele é mineiro, mineiro. Trabalha no governo federal já há uns bons 10, 20 anos. Tem 2 mestrados em economia aplicada e gestão pública. Um rapaz extremamente qualificado, passou por um processo intenso, acho que 4 meses praticamente de sabatina. Foi sabatinado, olha, de todos os níveis, só faltou passar no raio-x, que nem aquele vídeo do WhatsApp. E ele é uma pessoa extremamente qualificada, tem plena confiança. Com toda essa bagagem de conhecimento, ele vem para cá para colar o salário. Na verdade, não é o salário, porque ele vem cedido. Então, essa é uma vantagem competitiva que quem já é funcionário público tem hoje em dia, né? Os salários da administração pública são muito ruins para os cargos comissionados, mas quem é de carreira traz a sua mochilinha nas costas. Então, ele vem com o seu salário e ganha ali uma verba de... O seu colega que está aposentado, agora ele vai optar? Ou ele pode receber mais? Não, ele pode porque são fontes diversas, né? Ele adquiriu a aposentadoria porque ele contribuiu e ele pagou por 35 anos por isso. Então, esse recebe mais o ele salário recebe o salário de secretário. Eu acho que ele recebe 60%. Muito preparado, Facioli. E além de ser e já foi secretário. Você é uma pessoa excepcional do ponto de vista pessoal, das relações, é um sujeito que eu tenho... E já foi secretário? Tenho ele em grande conta, grande pessoa. E vai abordar assim como o Gastal, que é seu colega também, é excepcional pessoa. Abordar um tema fundamental que é a política penitenciária, né? Precisamos de mais vagas. Não adianta, não adianta tapar o sol com a peneira. Essa é a pior secretaria que tem. Eu quero dar os parabéns a ele, porque abraçar eu falei para ele isso. Eu cumprimentei ele e falei, olha, é um pepino difícil, né? A área penitenciária hoje, se não construir presídio, não tem como... Não tem solução. Administrar isso aí, né? Os vereadores mudaram de opinião, igualzinho à votação do PL da maldade. Por que será, hein? Dizerê Costa. Olha, talvez já de olho na próxima eleição, pensando quem vai ser o próximo prefeito, porque precisa assumir uma prefeitura governável. Acho que primeiro ano de mandato, todo mundo está olhando um horizonte lá na frente, falta muito para o próximo mandato. Agora todos os partidos que estão ali estão pensando, olha, talvez eu seja o próximo prefeito. Sim. Será que eu não preciso de estabilidade fiscal? Será que eu não preciso... Escorchemos o contribuinte. Olha, escorchemos o contribuinte. Não vamos entrar um serviço de péssima qualidade na cidade suja, centro demolido, etc. Tal, inchaço da máquina pública, se pensa sempre no lombo do contribuinte, esse paga. Quebrou aqui, vamos lá, vamos tirar mais um pedaço do contribuinte. Não dá, né? Independente do mérito. E elegendo, olha aqui, ó, eu tenho simpatia tanto pelo Marco como tinha pelo Sebastião Melo. Na campanha política, o debate que se estabeleceu é que o Sebastião Melo ia aumentar impostos e o Marco disse, eu não vou aumentar impostos. Ele fez peremptória afirmação nesse sentido. Agora vem os eufemismos, não é o aumento, é o realinhamento dos astros, é não sei o quê, para aí. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. Nós temos no município a obrigação de a cada 10 anos... colocação já fizeram no contribuinte. De a cada 10 anos revisarmos o plano diretor. A cidade muda. O plano diretor muda a cada 10 anos. Sim, claro. Mas a planta não muda. Então, acho que deveria haver um casamento dos temas. Na verdade, deveria haver um casamento. O que é o seguinte, a tributação não atinge toda a população de Porto Alegre. Há uma defasagem muito grande.
Com certeza. Há uma defasagem muito grande. O município, aliás, não é o município de Porto Alegre, todos os municípios não cobram IPTU e não sabem cobrar. E por isso faz incidir a carga tributária numa meia dúzia de contribuintes. Essa é que é a grande verdade. Eles não vai piorar isso. Claro. Cada vez mais menos vão pagar essa conta. Não, pelo contrário. Se o município tivesse uma tributação, um sistema tributário equilibrado, um sistema fiscal, não tributário, um sistema fiscal mais efetivo, ele conseguiria arrecadar muito mais com menos. Ocorre que ele não vai lá na periferia, cobra lá na periferia, não, né? Que nós temos hoje uma não decisão... cobra na periferia. Nós temos uma decisão do STF então concentra aqui no meio de vento, onde nós estamos. A planta de valores hoje deve passar por um processo legislativo para cada revisão. Sim. E isso é uma coisa que não faz muito sentido, com perdão da palavra, os nossos amigos do legislativo. Esse é um tema estritamente técnico. Então, nós temos aí uma mudança, uma alteração no plano diretor, que passa a permitir edificação em determinada região da cidade. Nós abrimos uma avenida nova, aquela região se valoriza. Sim. Para que isso se reflita no IPTU, tem que ter uma lei. Então, é algo assim que... desculpa, o Brasil não é feito para dar certo. O Brasil não é um país para amadores. Estamos de acordo. O STF, em determinado momento, disse, olha, reflexos de alterações da realidade fática no IPTU devem passar por lei. Então, aí nós entramos no debate. Olha que Paulo Sérgio, antes de fazer um pacto federativo, mesmo caso, não desvaloriza. Antes de ver um pacto federativo, gostaria de ver um pacto gaúcho. Para onde está indo os impostos de Caxias do Sul? Aqui para Caxias, com certeza não é. E vejo muitas obras eleitoreiras por este Rio Grande afora. O Eduardo, diz que eu aqueço os ânimos aqui, ó. O Eduardo Pólvora Renner. O argumento desse homem é um tiro. De canhão. Grande Pólvora, um abraço para ele. Tu gostarias de um pacto gaúcho? Acho que está acontecendo. Nós tivemos hoje 34 votos, que é mais do que 2/3, rejeitando um recurso contra que seja discutida a emenda constitucional. Coisas raras de se ver no Rio Grande do Sul nós temos. Nós temos um recurso apresentado por uma deputada postulando que não se leve à votação, ou seja, de um processo de censura, um recurso censuratório, talvez, não sei se existe a expressão, tentando censurar a votação que vai acontecer dia 23. Mas graças a esse novo momento, o Pacto do Rio Grande do Sul, tivemos aí 34 votos dizendo, não, nós queremos votar o tema. Não se sabe se passará ou não a emenda, mas ao menos vamos poder votar. Agora, vai passar. Olha que quero saber porque o doutor Marum ainda não transferiu o título dele para o Rio Grande do Sul. Acho que ele tem grandes chances aqui no Rio Grande. Os gaúchos gostam do jeitão do Marum. Está dizendo aqui o Júlio Hoffmann de Caxias. Caxias do Sul atuante. Pode falar. Não, essa questão, por exemplo, da PEC, agora da constitucionalidade, da reforma constitucional com relação ao plebiscito. Então estão dizendo agora, deixa o povo decidir, Eduardo não me calhe o povo. Mas não foi o povo que decidiu pela implantação, pela emenda constitucional? Também. Quer dizer, um absurdo. Quer dizer, agora não tem que ser plebiscito, não deixa o povo decidir por plebiscito. Mas não foi por plebiscito que foi instituída a necessidade do plebiscito. Não foi? Sim. Quer dizer, então é uma contradição interna, é um absurdo o que estão dizendo. Uma campanha estúpida e burra. Além do que, quando foi decidido essa questão do plebiscito, a situação econômica do Rio Grande era outra. Essa é a questão. Hoje é uma situação, vamos dizer assim, de emergência total. Nós estamos para perder com a concessão da CE. Não, e na época tinha o alinhamento das estrelas. Então se fala da Sulgás, mas a Sulgás não consegue investir, não tem poder de empuxo, não tem poder de investimento. 20 anos e então estão engessados esses órgãos públicos, eles não conseguem avançar, eles não conseguem... Como todos os órgãos públicos, a administração pública, ela é absolutamente engessada, é muito difícil um administrador. Eu confesso. É um desafio grande. Não é um problema do Rio Grande, é muito difícil de administrar. Eu fui ordenador de despesa, entendeu? É uma loucura, gente. Vocês não querem começar pela lei. Entendeu? Deixa agora o brigadeiro falar. Já até pediram para te deixar um pouco eles falar. É verdade? Não, é verdade? Te mostro. Pode mostrar. Quantos pediram? Depende do só. Então tá. É que o doutor Genaro tem razão. E a experiência, quem já teve a experiência de passar na administração pública, como particularmente eu tive, é uma loucura. Porque para você
no caso, né, eu agora, junto à administração privada, você idealiza, planeja faz, né, se tem dinheiro, na administração pública não. Aí faz a licitação, aí vem o recurso, aí você faz não sei o quê. Então, uma obra que era para ser feita, por exemplo, uma reforma que era para ser feita em 4 meses, de repente leva 4 anos. Aí tu judicializa tudo. Olha aqui, o Milton de Canoas, o Paulo Sérgio, fala pro Genaro falar menos. Deixe os outros falarem, o Genaro tá aqui, o Milton de Canoas. Eu acho que isso que o brigadeiro falou é importante. Eu vivi a minha situação como gestor, ordenador de despesas e contratações públicas como procurador-geral. E essas decisões foram tomadas há 20 anos atrás. Sim. Né? Nesses últimos 20 anos, em termos de gestão, as coisas mudaram completamente. A forma de gerir, os controles, mas a forma de gerir, a forma como a sociedade se posta, os instrumentos que se tem. Então, se naquele momento teve uma razão para isso, hoje ela não permanece, né? Hoje as coisas têm que ter mais agilidade. Hoje as coisas... Olha o que está acontecendo aqui na questão do CAIS ali, né? 9 anos para ter um licenciamento. 9 anos para isso é impensável. Mas aí tem viés ideológico. Sim. Aí tem viés ideológico. Não, mas que seja. Mas não pode ter na gestão viés ideológico. Ideologia é uma coisa, gestão é outra. Mas eu concordo. Gestão é gestão. Biologia é ideologia. Não deve. Nós estamos falando da dificuldade. Não deve, mas tem. Não, sim. Nós estamos falando das dificuldades do gestor, por exemplo, a questão da 8666, a lei de estações, que regula as estações. É uma lei, ela é tão complexa, tão difícil, tão emperrada, que ela leva à corrupção. A própria lei leva à corrupção. Quer dizer, vamos simplificar isso. Vamos comprometer os gestores. Os Estados Unidos, vai fazer uma obra, quer comprar isso aqui, o cara te dá o dinheiro, compra. E aí, se o cara pegou o dinheiro, vai pra cadeia. O doutor Nestor aqui, que é morador do Uruguai, vai saber o que eu estou falando. Dia desses, resolvi dar uma pesquisada, como é que tinha alguns bares ali na orla de Punta del Este, ali na Praia Mansa. E entrei no site, fui procurando. São vários paradores. Então, o edital que a Prefeitura de Maldonado publica tem 2 páginas. 2 páginas. Um edital para fazer permissões dos bares da orla, né? Muito menores, muito menos polêmico, muito menos impacto ambiental, a obra já está feita, tem 70, 80 páginas, por aí afora. Um livro, praticamente, de habilitações para quem quer participar. Então, assim, o Brasil foi feito de 88 para cá, de 93 a 8666, pensando em grandes obras. E me parece que é uma codificação, aquilo ali não é uma lei, aquilo é um código de contratação pública. É um código. Pensando numa hidrelétrica. São 100 e tantos artigos. Aí o administrador público precisa comprar uma bancada. Vamos lá, temos a TVA. A TVA precisa comprar uma bancada. E vai fazer um termo de referência da tal da bancada. Nós lá levamos a vida com mais leveza, mas somos mais expeditos em relação aos nossos contribuintes. E quando a nossa seleção joga com a seleção de vocês, nós todos vamos para aqueles paradores ali, torcer pelo Soares, pelo Cavani. Tu está torcendo pelo Nico Lopes, então. Está torcendo pelo Nico Lopes. Olha aqui, ó. Está torcendo pelo Nico Lopes. Falei com o professor Tabaré, vai dar uma chance ao Nico Lopes. Merece. Agora, na nossa seleção, é o seguinte, quando o jogador chega para a concentração, entrega o celular na entrada. Não tem celular na nossa concentração. Mas fazemos um assado com todos os funcionários lá do professor Tabaré, que determina como a nossa seleção vai trabalhar. É assim que funciona. O telespectador aqui, eu já até me passei dele aqui, diz que aqui é uma concentração de gremistas pro Grenal. Não é gremista. Colorado. Vascaíno. Tem, olha... Tem 2 colorados, um vascaíno, 3 gremistas e um neutro. Quer dizer, não tem? Neutro? É muito bom. Eu achei que hoje ele ia dar um furo, ia dar... Hoje eu vou, na véspera do Grenal, ia assumir. Olha aí, ó, o doutor César Pacheco fica aí, não vou dizer a expressão que ele usou, não sei o que, de ordem. Na época da ditadura militar, ele ia para Portugal sem dar explicação para ninguém. Parecia o ministro do STF. Agora, Esse Carlos conhece. Vamos agora ao ponto final. Não deixou tempo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Existe. Esse César Pacheco. Mas eu trabalhava em Portugal, não. Tem outro, César. Tá, então já faço o ponto final, César. Aproveita e responde isso aí. Sim, já
Então, isso aí, eu trabalhei na embaixada em Portugal durante 2 anos e pouco. Com o general Carlos Fontoura, de Cachoeira. Sim, o sonho dele era trabalhar com um cara de Cachoeira e general. Muito bom. Boa Realizou pessoa, família boa, bom embaixador. E depois vou para onde com o general Fontoura? Para Londres. Mas Paulo Sérgio... Sofrido. Horrível, Sofrido. Paulo Sérgio, eu gostaria de falar sobre futebol agora, no meu ponto final. Não poderia deixar de ser. Amanhã temos a decisão do Campeonato Gaúcho, um Grenal na Arena, né? Esperamos que seja um jogo bonito. Domingo eu estive lá, juntamente com o Noveleto, no camarote do Noveleto, assistindo o jogo, né? E eu acho que foi um jogo bom domingo, um jogo aberto, um jogo franco. Só que tem uma coisa, o pessoal do Internacional começou a trabalhar no domingo, querendo já se vacinar contra o juiz no Grenal, no próximo Grenal de amanhã. E a gente tem certeza que o juiz, o Jean-Pierre, não vai entrar nessa deles aqui. O Odair nem falou em arbitragem. O Odair que não fala em arbitragem. Não, mas todo mundo... Não fala no Renato. Então eu vou te dizer, eu acho que logicamente, se apitar como apitou esse juiz, que eu não gosto muito dele, o que apitou domingo, né? Tive várias brigas com ele quando era vice-futebol. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo amanhã. Eu passei pelo Chico agora na entrada. Tu nem dá vontade de rir, nada. E falei para ele, olha, a cobra está viva, agora vamos ver. Agora está na hora. Grenal. Então é Grenal de título. O Grêmio pode vir a ser campeão invicto e, quem sabe, ter tomado um gol só. Se o Grêmio for campeão, ele vai ser invicto. E se não for... Sabe que jogo pode acontecer tudo. Pode ser vice-campeão invicto. Pode ser vice-campeão invicto. Vamos agora Eu acho que é mais bacana ser vice-invicto. Acho que vai ser mais histórico. Vai ser mais histórico. Vamos ouvir o Vascaíno Brigadeiro Dias aqui. Paulo Sérgio, bem que muitos dessa bancada poderiam ser do STF. O excelente Brigadeiro Dias é um deles. Abraço a todos. É uma mulher, posso ler o nome dela? Sim, claro. Posso ler? Pode, com certeza. A Nilva Enderle Porto. Muito bem. Anilva, obrigado pela referência. E olha só, não vale indicar, ok? Mas eu não vai dizer poesia. Não. Mas eu posso no meu ponto final hoje, e eu vou fazer poesia hoje. Vai ter referência de novo, certo? A duas pessoas femininas. Certo? Eu quero mandar primeiramente um abraço, certo? A uma grande liderança política de Canoas, que é a doutora Simone Sabin. Ela está fazendo um trabalho magnífico e realmente tem futuro. E a outra, tia, Não, estou falando. Veja lá, não sei o que o senhor está falando, estou ouvindo. E outra é o seguinte, em determinadas situações da vida, você tem pessoas que realmente te ajudam e muito. Né? Então vai um abraço e um beijo especial para Sandra Cristina Rendel. Realmente, olha, um abraço. Esse filme tem outro por dentro, não? Não vale indicar. Já indicou. Genaro, você tá borocochô, Genaro. Não tô borocochô. O brigadeiro cresce, tu vai engolir. Eu senti que... Essas duas chamadas de atenção, ele se intimidou. Tomou. Foi um bullying. Foi bullying. O Genaro ficou chateado. Bullying injusto, né? Fala, Genaro. Fala que eu discuto. Meu ponto final são essas duas tragédias recentes. O incêndio na Notre Dame, que é uma tragédia da cultura, da humanidade, e a tragédia institucional da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tragédia institucional, comprometendo as instituições e a democracia. Tá vendo aí, Marum? Tá assistindo, já tá vendo. Secretário extraordinário de parcerias do Governo do Estado, Bruno Vanucci. Poxa, agradeço aqui o convite, me convide mais, sempre me divirto aqui muito, né? Essa bancada aqui estrelada, sensacional. E fazer uma referência especial a um fato que aconteceu hoje na prefeitura, né? Acabei de sair da prefeitura, então vivo muito proximamente isso, que é o lançamento do edital do trecho 3 da Orla. Então hoje foi publicado o edital. Por que não vai ter o 2, hein? Não tem projeto para o 2? Temos projeto, mas... O 2 vai onde finalizou o 1... até Ipiranga. Até Ipiranga, não. Então, o 2 compreende aquele espaço ali na frente da Rua das Cuias e o Anfiteatro Porto Sol. Que tem gente que diz das tetas, né? Mas é das cuias. Tá bem. Depende do ano que tu olha. O trecho 2 não tem projeto executivo, né? De novo, aquelas questões ali de 8666 para licitar um projeto de obra
temos que ter projeto executivo. Nós temos só projeto diretriz, feito pelo arquiteto Jaime Lerner, todo o projeto muito premiado. E o trecho 3, não. Nós já temos ali projeto executivo, em todos os detalhamentos de orçamento, edital publicado hoje, e nós teremos aí início de obras nos próximos meses. Parabéns. Por que não? E tem a conclusão até agosto do ano que vem, né? Até agosto de 2020, execução final. Tem que execução final. E por que aquele palco que está condenado não se desmancha logo aquela porcaria? Provavelmente será. Esse é um dos projetos que está em curso lá na Secretaria de Parcerias Estratégicas, onde nós estávamos, que é a revitalização do trecho 2. E ali tem que botar um pouco mais de dinheiro, tem que fazer uma revitalização do Anfiteatro Porto Sol, e a ideia, de repente, talvez até seja virar ele para o Guaíba e não para o centro da cidade, como está hoje. Né? A outra área, que é uma área um pouco mais ampla ali, nós temos uma península, colocar alguma coisa ali de lazer náutico e fazermos uma coisa muito importante ali, o saneamento daquela área em termos de tratamento de esgoto. Porque nós temos o lançamento ali de um esgoto pluvial da área central de Porto Alegre, que é altamente contaminado. Nós temos uma língua negra correndo ali, que é uma coisa que será resolvido nesse projeto. Então é isso. Obrigado aí. Nada, aguardo novos convites. Ainda mais agora que no Estado, né? Obrigado. Já percebeu que a proporção é muito maior ainda, da Prefeitura para o Estado. Vai ter muito mais espaço aqui. Brincadeira. Nestor Reis, seu ponto final. Eu soube pelo ex-prefeito de Osório, Romildo Bolzan, que estaria nos assistindo uma pessoa muito especial hoje, que já participou dessa bancada. Tricolor. Eu quero mandar um abraço grande a ele, que é uma pessoa de extremo senso de humor, figura pública conhecida, governador do Estado do Rio Grande do Sul, governador Alceu Colares. Então, quero mandar um abraço, que acho que todos aqui concordam com essa homenagem. Espero que o Grenal de amanhã seja muito parecido com o Grenal de domingo, do ponto de vista de duas coisas que eu gosto. Eu gosto de futebol. Isso. E a dupla Grenal no domingo jogou futebol. As defesas foram tão bem, as cabeças de área dos dois times, que anularam os defensores. Não porque os defensores não fossem habilidosos, é porque houve uma marcação perfeita. Os goleiros foram muito bem e o meio de campo houve ali uma equivalência. Aquela bolinha na trave que podia ter entrado. Quem jogar e não houve coice, não houve pontapé, não essas questões, coisas menores do ponto de vista do futebol. Fiquei espantado com a reação com o Renato, porque esse mesmo pessoal que está criticando o Renato é o pessoal que diz que o treinador não é importante, que ele fazia um mimimi contra o River Plate. Se o treinador não é importante para o jogo, que importa um treinador ser expulso ou não, né? O treinador não é importante. Quando eu fui lá para reclamar do River Plate, que o Gajardo influiu, que disse, isso é um mimimi e tal. Então, mimimi por mimimi, acho que nada. O Renato não tem, ele está em campo ou não, parte da mídia diz que o treinador não é importante, então não é importante, né? Então, a crítica foi injustificada. Marcelo Donelli, nosso procurador. Eu posso falar sobre o Grenal também, mas sobre outra ótica também, aproveitando a circunstância. Nós tivemos e vamos ter amanhã lá na Arena. Eu acho que a questão da torcida mista, ela é um modelo, ela é um marco. Nós estamos vendo agora as finais do Campeonato Paulista com torcida única. Isso é um absurdo, né? O pessoal se matando na rua. Os caras se matam na rua e dentro do estádio só pode ter uma torcida. Então nós estamos preservando. Eu fui ao jogo, então a torcida do Grêmio ficou lá num local adequado, preservada de qualquer situação. Não teve brigas Não fora teve do estádio, briga nem dentro. As questões que chegaram ao juizado foram todas circunstanciais, normais e não essas de coisas menores, de droga, pequenas brigas, pequenas ofensas. E a torcida mista é um marco, assim, né? Além da torcida adversária presente, a torcida mista, nós temos que preservar isso. Nos consultaram sobre isso para o Brapel passado, para fazerem lá. E agora foi consultado, agora não está me ocorrendo exatamente, mas pela Libertadores, eles vieram aqui, acharam, gostaram da experiência e querem levar também para outros países a questão da torcida mista como algo pacificador, em que o que se valoriza é o esporte, é o jogo, e boa a prática esportiva. A venda de bebida alcoólica dentro dos estádios. Né? Isso dá um programa inteiro, mas vai retomar o assunto na Assembleia, já fomos consultados. Já fomos consultados, nós queremos colaborar com isso. Temos uma posição contrária, muito mais jurídica, porque a questão de segurança dá para construir. Porque o Estatuto Torcedor proíbe, nós entendemos que a legislação federal, a estadual não pode contrariar
A federal ela só pode complementar no mesmo sentido. Depois então... dessa do Supremo hoje, tudo pode. Bom, pois Quando veio a Copa do Mundo aqui, rolou o álcool nos Estados Unidos. Não, mas aí era uma lei específica. Foi criada uma lei específica que excluiu uma lei Joãozinho também, né? De aniversário hoje, Raul Fernando Izerhar, a Giovana Maria Feliz, o Agostinho Casarim Júnior, a Fernanda Steffen, o Ney Alfredo Assuba, entre tantos, né? A Vanessa Guimarães, o Carlos Alberto Krause, a Nete Bes, filha do nosso Hernani Bes, a Andréa Manjabosco Nunes, um abração a ela, filha de 2 queridos amigos, o Luciano Marcantônio e a juíza Liane Casarim, entre tantos aniversariantes aqui, um abraço a eles. E no quadro, para quem você bate continência, a sua continência, Genaro, hoje vai para quem? Não bato continência hoje. Não? Não, estou chocado com a decisão do Supremo. Mas nem para Raquel Dodge. Nem para Raquel Dodge? Não, porque a Raquel Dodge não vai conseguir fazer nada. Não vai resolver o parecer dela, não vai fazer nada. Para quem? Presta continência? Eu vou... Não vale para o general. Vou desagradar o João de Almeida Neto aqui, que é nosso querido amigo, que ele disse que não gosta de bater a continência, né, que não é quartel isso aqui. Mas eu acho que a demonstração da procuradora Raquel Dodge foi uma boa iniciativa dela, né? Independência. Uma independência. E mandar fazer o arquivamento, né, do processo, eu acho que... Pediu arquivamento. Pediu arquivamento, né? Então, eu acho que... É um ato voluntarioso. Sim. Nobre. Pelo para mostrar, né? Nobre. Eu só queria saber onde é que estão esses rapazes do tribunal lá, os ministros. A sua continência, estão no outro país. A continência dele é muito longa. Eu quero bater uma continência aos homens e mulheres livres e de bons costumes que estão no dia a dia pagando seus impostos e fazendo com que este país continue a andar para frente, a despeito de todos os seres supremos. O senhor continua construindo templos à virtude? Sempre. E masmorras ao vício? E masmorras ao vício e perfeito, reforçando as colunas. Justo, perfeito. Sempre. Bato continência aí ao governador Eduardo Leite e ao prefeito Marquesan, que eu mando um abraço aí. Estamos aí, de pé e a ordem. Muito bem. De pé é a ordem. É a ordem. Você vê que... Justo e perfeito. Vida, hein? Esse rapaz está saindo do Oriente para o Ocidente. Sempre entre colunas. Olha, ele não é do meu time, porque o meu time no Uruguai é o Nacional. O goleiro do Peñarol, o Kevin, no final de um jogo agora importante lá no Uruguai, um menino com síndrome de Down pediu para ele que queria que ele batesse um pênalti. Foi muito bonito. Então, no fim do jogo, ele foi lá com o menino bateu o pênalti, o menino ficou feliz. E está muito bem colocado na decisão. O futebol, às vezes, é mais que futebol. General Mioto, estive com ele hoje à tarde na Assembleia Legislativa, tinha uma homenagem do deputado tenente-coronel Zuco em relação ao Exército, né? E eu falei com ele, falei que viria no programa, disse que mandaria um abraço, ele disse que ontem assistiu, chegou e estava assistindo. E amanhã tem a homenagem ao Exército lá, fazer parte também, então... Vou estar lá também às 10 horas, quero agradecer, vou receber a medalha do Exército amanhã. Opa, estarei lá te prestigiando. Vamos estar lá. Estaremos juntos lá. Mas de terno verde amanhã, não, Paulo Sérgio. O terno é aquele verde que tu usa, assim, aquele... Se eu vou de terno verde? Verde oliva. Eu vou botar minha farda, rapaz. Vai pedir do general. Olha as pílulas do Marum, aqui, excelente programa, PSP, não existe velha e nova política. Existe boa e má política. O Nestor proporcionou o fato do debate. A tua informação derrubou a tese da teratologia da decisão de Alexandre Moraes. Aí o homem delirou. Porque o Marcelo Dornelles que foi teratológico. Aquela foto do Janot, com o camarada, não me lembro nem de quem, lá naquele boteco, tinha Brahma, Heineken. Mostra essa foto para o PCP para ele matar a saudade do Janot. Não, quem está com saudade do Janot é tu. O Marcelo referiu-se a um exagero, talvez. E aí ele foi dizendo tudo aqui aos poucos. O STF pode investigar informação, leva essa informação ao Nestor. Mas o Marcelo já colocou com clareza a posição dele, que rechaça isso. Disse claramente aqui que o Supremo não pode fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Genaro. Feliz Páscoa para ti. Exato, a todos. César Pacheco também. Ótima Páscoa também. Ao nosso brigadeiro Raul José Ferreira Dias, ao nosso secretário, e parabéns
ao governador Eduardo Leite pela escolha. E aos nossos telespectadores. Grande secretário, e não é confete serpentino de cor presente. O senhor é uma pessoa que é muito respeitada e querida por todos aqui pela sua competência. Nestor Raim, obrigado aí. E bom Grenal a todos, né, Marcelo Dornelles? Tu vai estar lá na arena? Não. Está em casa. O acesso é muito perdi meu companheiro de jogo, eu e o Nestor assistimos juntos. E quero te dizer o seguinte, ainda bem que o Ministério Público chegou lá, bebemos e fumamos. Mas em casa? É uma maravilha. Em casa? Sim, no meu estádio lá. Se me convidar, se botar uma carne, eu faço companhia para ti lá. Boa. Quem sabe tu leva a casa. Vem aí o Jornal da Pampa com nossos apresentadores locais. E aqui, de Porto Alegre, sempre ela, a cônsul do Esporte Clube Internacional, a Vera Armando. Obrigado, fique com o Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.